Meus irmãos, boa noite. Boa noite. Graças a Deus, estamos aqui de volta mais uma vez, não só para cultuar a Deus, mas também para poder entregar a sua palavra. Confesso que hoje eu fiquei um pouco receoso se nós realmente estaríamos aqui, mas pela graça de Deus estaremos. Deus nos concedeu a capacidade necessária para que assim nós pudéssemos estar e podemos assim compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Louvado seja o Senhor por causa disso. Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos irmãos da igreja de Filipos, ou seja, carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1. Hoje nós vamos deter a nossa atenção no texto que nós encontramos do versículo 19 até o versículo 26. Então vamos abrir as nossas Bíblias, vamos compartilhar, se porventura há alguém do nosso lado próximo a nós que não tem Bíblia, para que ele possa ler, para que ele possa acompanhar, e assim Deus falar aos nossos corações através da sua palavra. Está sentados como todos estão, depois que tivermos aberto as nossas Bíblias, vamos fazer a leitura desse texto. Filipenses 1, 19 até o versículo 26. Filipenses, capítulo 1, versículos 19 até o versículo número 26. Todos abriram? Diz o seguinte a palavra de Deus. Filipenses 1, 19 ao 26. Porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E, convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Até o versículo 26, que o Senhor nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém. Assentados como todos aí estão, irão permanecer, vamos curvar mais uma vez as nossas frontes, orar ao Senhor, agradecer a Deus por mais uma vez estarmos aqui, pedir que Ele nos abençoe ao longo do ensinamento, da explicação da sua palavra, e que essa palavra venha ao encontro das nossas necessidades, nos ensine, nos instrua, nos edifique, nos exorte, e acima de tudo que através dela o nome de Deus ele venha a ser glorificado. Vamos curvar nossas frontes e vamos orar ao Senhor nesse sentido. Santíssimo Deus, louvado e engrandecido seja o Teu nome. Mais uma vez nós te rendemos graças e te louvamos o nome por mais esse dia e por mais esse momento que o Senhor nos concede de podermos estar aqui em Tua casa para honrarmos e glorificarmos o Teu nome. Nesse momento muito especial que agora nós teremos de podermos nos concentrar na Tua palavra, porque ela é a verdade, a fim de que ela nos ensine e nos mostre aquilo que o Senhor requer de nós, aquilo que o Senhor requer de cada um de nós através dela. Que o Senhor nos abençoe, para que nós entendamos o texto, para que nós o guardemos em nossos corações e pela Tua graça nós possamos colocá-lo em prática no nosso dia a dia. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, perdoe as nossas transgressões, nos auxilie nesse momento tão importante do culto que aqui prestamos. No nome de Jesus, o nosso Salvador, é que nós te oramos e tudo te agradecemos. Amém. Amém.
Meus irmãos e amigos, há um documento de fé muito antigo, mas muito antigo mesmo. Foi escrito há mais de 400 anos, exatamente em 1563, que ele inicia o seu documento com a seguinte pergunta: qual é o seu único fundamento na vida e na morte? É assim que se inicia esse documento de fé. Qual é o seu único fundamento na vida e na morte? E na sequência do documento, ele dá a resposta a essa pergunta. Ele dá a resposta a essa indagação. Qual é o nosso único fundamento, quer seja na vida, quer seja na morte? E o documento diz: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com o seu precioso sangue, referente-se a Cristo, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora, prossegue o documento, Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nem um fio de cabelo. E aí o documento ele segue ensinando outras coisas, ensinando outras verdades. Eu fiz menção a esse documento, inclusive o li aqui e expus, porque, como todos nós sabemos, essa resposta à indagação que foi feita inicialmente resume mesmo todo o ensinamento bíblico acerca da segurança de salvação que nós, crentes em Cristo Jesus, temos através do nosso Mestre. Esta segurança de salvação, aqui estou fazendo referência, é o mesmo sentimento que existia. É o mesmo sentimento que havia no coração do apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta aos Filipenses, onde nós acabamos de ler e vamos considerar mais um trecho dessa carta. Conforme nós vimos em mensagens anteriores, quando o apóstolo Paulo escreveu esse livro ao qual estamos fazendo referência, ele estava preso. Quando o apóstolo Paulo ele escreveu esse livro ao qual nós estamos fazendo referência, ele estava esperando o julgamento. Talvez, em termos humanos, ele tivesse todas as razões. Talvez, em termos humanos, ele tivesse todos os motivos para ficar triste, para se abater, para se esmorecer. Contudo, o que nós vemos por toda esta carta é a segurança de salvação, era a alegria que o apóstolo Paulo tinha pelo fato de ele estar seguro em Cristo Jesus. Quer seja na vida, quer seja na morte, conforme nós destacamos no início da nossa meditação. E aí nós podemos nos perguntar, e aí nós podemos nos indagar, por que será que Paulo reagia assim? Por que será que mesmo em meio àquela situação contrária que ele passava, ao ser preso, ao estar esperando um julgamento humano, por que será que mesmo assim ele estava seguro? Por que será que mesmo assim ele se alegrava com a sua vida? Ele não teria, conforme nós falamos, vários motivos. Ele não teria, conforme nós falamos, várias razões pelas quais ficar tristes. Por que será que a sua reação diante das tribulações não era de tristeza, não era de esmorecimento, não era de abatimento, mas sim de uma alegria e de uma alegria confiante? Por que será? A resposta é simples, meus irmãos. A resposta é simples, meus amigos. Porque o apóstolo Paulo, ele tinha uma visão, ele tinha uma compreensão certa da sua vida aqui na terra. Essa é a diferença. Esse é o destaque que nós podemos fazer quando nós olhamos o ministério do apóstolo Paulo, quando nós consideramos a sua vida. Ele tinha uma perspectiva, ele tinha uma compreensão, ele tinha uma visão adequada da sua existência aqui na terra. Então, mesmo estando preso, mesmo estando em situações adversas, a alegria reinava e imperava na sua mente, no seu coração. E por que o apóstolo Paulo ele tinha essa visão certa da sua vida? Em primeiro lugar, porque o apóstolo Paulo ele via que tudo quanto lhe havia acontecido, até chegar naquela situação da prisão, injustiças, perseguições, privações, açoites, tudo isso, Paulo enxergava como que tivesse contribuído para o avanço do Evangelho, para o avanço do seu ministério. Foi o que nós vimos no versículo 12, quando nós fizemos a consideração nesse texto. Então, Paulo olhava para o passado,
via todas as situações difíceis pelas quais havia passado, mas se alegrava. Por quê? Porque ele sabia que cada uma daquelas situações, que cada uma daquelas circunstâncias, que cada um daqueles momentos tristes pelos quais ela havia passado, havia contribuído de uma maneira ou de outra para o progresso, para o avanço do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. Mas não só isso. Paulo também tinha uma visão certa daquilo que estava acontecendo no seu presente. Ele estava preso, sim. Ele estava encarcerado, sim. Mas ele sabia que aquela prisão, aquele encarceramento pelo qual ele estava passando, estava servindo para motivar os irmãos, estava servindo para fortalecer as igrejas. Então, ele se alegrava porque ele também tinha uma visão certa em relação ao seu presente. E não só isso. Paulo, ele se alegrava em toda e qualquer situação, porque ele enxergava um futuro glorioso para a sua vida. Quer seja ele estivesse vivo, quer seja ele estivesse morto. Então, Paulo tinha uma visão certa do passado, Paulo tinha uma visão certa do presente, Paulo tinha uma visão certa em relação ao seu futuro. Por isso, independente das circunstâncias, independente dos momentos, independente das tribulações, qual era o sentimento do seu coração? Alegria. Qual era a certeza do seu coração? Segurança e segurança de salvação. Quer estivesse vivo, quer estivesse morto. Em relação a essa terceira visão que o apóstolo Paulo tinha, ou seja, quanto ao seu futuro, que ele seria um futuro glorioso, quer o apóstolo Paulo vivesse, quer o apóstolo Paulo morresse, é que nós iremos trabalhar, meus irmãos e amigos, na noite de hoje. Iremos fazê-lo com base nesse texto que nós acabamos de ler. Filipenses capítulo 1, versículo 19 até o versículo número 26. O título da nossa meditação, o título da nossa mensagem na noite de hoje é o seguinte: uma visão certa do futuro. Uma visão certa do futuro. Então, eu queria, e nós iremos com a graça de Deus fazer hoje, destacar 3 pontos, destacar 3 divisões dentro desse texto, que no seu resumo mostra a visão certa que o apóstolo Paulo tinha quanto a seu futuro. Em primeiro lugar, meus irmãos, em primeiro lugar, meus amigos, consideremos, primeiramente, a certeza, a convicção existente no coração do apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, consideremos a certeza do apóstolo. Convido vocês a acompanhar a leitura do versículo 19, Filipenses capítulo 1, versículo 19. Olha o que ele nos diz aqui, olha o que o texto sagrado nos diz. Olha só, diz o seguinte: certeza do apóstolo, porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Então, aqui nesse versículo número 19, o apóstolo Paulo, ele mostra, ele revela a certeza existente no seu coração, a certeza existente na sua mente, de quê? Da sua libertação. Foi aquilo que nós falamos. Ele estava preso no momento em que escreveu essa carta. Mas nesse instante aqui da carta, ele revela a certeza que iria ser liberto, que iria ser solto, que iria ser livre. Apesar dele estar preso, apesar daquela situação não ser uma situação favorável, apesar das dificuldades que advinham daquela situação, existia no coração de Paulo, existia na sua mente essa convicção, essa certeza, essa esperança de quê? Que a situação iria mudar, que a situação iria se reverter, e da prisão ele iria experimentar a sua libertação. Aí nós podemos nos perguntar, mas em que o apóstolo Paulo confiava que isso ia acontecer com ele? Qual era a razão, ou quais são as razões que ele tinha para poder ter essa confiança? Afinal de contas, pelo que o texto diz, Deus não tinha feito nenhuma revelação para ele, Deus não tinha aparecido para ele, nem tampouco o Senhor Jesus Cristo, mas existia no seu coração essa certeza. E o que baseava essa certeza? O que baseava essa confiança? É o que nós vemos no restante do texto. Em primeiro lugar, Paulo, para que tivesse a certeza e a segurança, ele confiava na oração dos irmãos. Veja se não é isso, versículo 19 ainda, porque estou certo de que isto mesmo, olha só o que ele diz, pela vossa súplica. Súplica de quem? A súplica dos filipenses. Súplica de quem? A súplica dos irmãos, as orações dos irmãos.
Então, o apóstolo Paulo cria, ele confiava na eficácia das orações dos irmãos em seu favor. O apóstolo Paulo tinha certeza que Deus, na sua vontade, iria atender os pedidos que estavam lhe sendo feitos por parte da igreja, a fim de que ele pudesse ser liberto e liberto justamente daquelas cadeias. Então, era isso uma das razões. Era isso um dos motivos pelos quais existia essa certeza no apóstolo Paulo, que ele iria ser livre, que ele iria ser liberto. Repito, a situação estava adversa? Sim. Humanamente falando, não havia perspectiva? Não. Mas ele confiava e confiava na oração dos irmãos. Mas não só isso. Havia uma segunda razão. Havia um segundo motivo pelo qual o apóstolo Paulo tinha essa confiança de que seria solto. Ou seja, a provisão do Espírito Santo. O texto diz, verso 19 de novo: porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo. Então Paulo, ele sabia que o Espírito Santo iria revesti-lo. Paulo sabia que o Espírito Santo iria fortalecê-lo, de maneira que ele iria conceder a coragem necessária para ele não titubear no testemunho que ele tivesse dar em relação ao Evangelho. Ele não esmoreceria e não esmoreceria jamais naquela caminhada. Então, eram os dois motivos, eram as duas razões pelas quais o apóstolo Paulo tinha essa confiança: por causa da súplica dos irmãos em favor dele, por causa do revestimento de forças que o Espírito Santo iria conceder. De um jeito e de outro, de uma forma ou de outra, ele sabia que aquilo ali redundaria em sua libertação. E aí, quando nós paramos e analisamos aqui esse verso, nós podemos aprender, meus irmãos, nós podemos aprender, meus amigos, algumas lições para as nossas vidas. A primeira lição que nós podemos aprender, a primeira verdade que nós podemos reter para as nossas vidas, ou seja, nós devemos ter sempre uma visão otimista do nosso viver, nós devemos ter sempre uma visão otimista das nossas vidas. Isso não significa dizer que a gente vai ficar alienado das dificuldades, e são muitas as dificuldades que muitas vezes a gente passa. Às vezes dificuldade de saúde, às vezes dificuldade familiar, às vezes dificuldade financeira, enfim, são várias as dificuldades que nós vivenciamos em nossa vida aqui na Terra. Mas, independente de quaisquer uma delas, a nossa herança, a nossa esperança, melhor dizendo, deve estar focada em Deus, como estava a visão do apóstolo Paulo. Ele sabia da sua condição, ele sabia daquela situação terrível, contrária, mas ele tinha essa perspectiva: Deus vai me libertar, Deus vai me tirar dessa situação, Deus ele vai me livrar. Então, é essa perspectiva que nós também devemos ter, na confiança na soberania de Deus, na confiança na vontade de Deus para as nossas vidas, de que nós iremos viver dias melhores. O que aconteceu com Paulo? Depois ele foi solto daquela prisão. Depois ele continuou pregando o Evangelho. Então, a sua situação mudou, ela foi revertida. Então, é isso que nos dá ânimo. Essa confiança, esse descanso, essa esperança que nós devemos ter no Senhor, de que amanhã será um outro dia. De que amanhã as coisas vão mudar. De que amanhã as coisas vão melhorar. Então, é a primeira lição que nós podemos tirar para as nossas vidas. Mas não só isso. Há uma segunda lição que a gente aprende aqui também com esse texto. Ou seja, nós devemos ver, meus irmãos e amigos, como a soberania de Deus, ela se harmoniza com a nossa responsabilidade. A soberania de Deus, ela se harmoniza com a nossa responsabilidade. Deus é soberano, Ele comanda as nossas vidas, Ele dirige os nossos passos. Mas, por outro lado, nós somos responsáveis das coisas que nós devemos fazer para que Deus possa cooperar com a nossa iniciativa. Então, Paulo ele tinha certeza de que Deus iria fortalecer em termos espirituais. Mas ele contava com o quê? Ele contava com a oração dos irmãos. Ele contava com o quê? Ele contava com o apoio dos irmãos em oração. Os irmãos estavam longe, os irmãos estavam distantes, mas estavam ali intercedendo, estavam ali pedindo, estavam ali clamando. O apóstolo Paulo sabia que uma vez que Deus agisse como resposta à oração daqueles irmãos, a sua libertação de fato iria se concretizar. Da mesma forma acontece conosco, com cada um de nós. Deus ele conduz as nossas vidas, Deus ele conduz os nossos passos.
mas ele requer de nós que nós façamos aquilo que nós devemos fazer. Seja para nós adquirirmos o nosso sustento, seja para nós recuperarmos a nossa saúde, seja para nós vermos a salvação de pessoas distantes do Evangelho, tudo isso nós podemos ver esses dois aspectos: a ação de Deus e a nossa responsabilidade. Deus é soberano na salvação, com toda certeza, mas requer de nós que nós preguemos o Evangelho. Deus nos promete dar o pão de cada dia, com toda certeza, mas requer de nós que nós cumpramos com a nossa responsabilidade. Então, a visão que o apóstolo Paulo traz é justamente essa. Ele sabia que iria ser solto. Isso viria pela ação do Espírito como resposta às orações dos irmãos. Então, uma outra lição que nós podemos aprender, mas não só essa. Em terceiro lugar, nós devemos, meus irmãos, minhas irmãs, esperar grandes coisas de Deus quando nós oramos a Ele. Humanamente, não era fácil o apóstolo Paulo sair daquela condição de encarcerado. Afinal de contas, nós já falamos isso em meditações anteriores, ele era um apenado do Império Romano. Entretanto, o Deus a quem o apóstolo Paulo servia, bem como o Deus a quem os irmãos se dirigiam em oração, era poderoso, como é, para reverter aquela aparente dificuldade. É justamente isso também que nós devemos considerar, diante de todas as situações que nós passamos em nossas vidas. Às vezes, a gente tem a tendência, infelizmente, isso é humano, de focarmos nos nossos problemas, de focarmos nas nossas dificuldades e não podermos enxergar o poder de Deus que pode agir e ser derramado na nossa vida. Então, humanamente falando, não haveria perspectiva do apóstolo Paulo sair, mas ele sabia que Deus era poderoso para agir. Ele sabia que Deus era poderoso para trabalhar na sua vida. Ele sabia que Deus podia promover a sua libertação. E isso iria acontecer quando? Quando os irmãos orassem, quando os irmãos buscassem, quando os irmãos clamassem a Deus. Então, é a verdade que também nós devemos aplicar em nossas vidas. Podemos esperar grandes coisas de Deus, mas isso só virá e virá através das nossas orações. É certo que muitas vezes, principalmente diante de algumas dificuldades que a gente enfrenta, a gente não se sente tão estimulado, a gente não se sente tão entusiasmado para orar. Mas a palavra de Deus, ela vem ao nosso encontro e nos mostra essa necessidade, nos dá essa visão. Não importando aquilo que nós atravessemos, não importando aquilo que porventura estamos vivendo, mas nós devemos ter essa certeza que devemos buscar, que devemos clamar, que devemos pedir a Deus e conforme a sua vontade, Ele há de exercer o seu poder, para poder assim agir e agir em benefício da nossa vida, como agiu no benefício da vida do apóstolo Paulo. Então, em primeiro lugar, esse texto nos mostra justamente isso, ou seja, a certeza do apóstolo Paulo. Mas não só isso. Em segundo lugar, nós vamos observar a esperança do apóstolo Paulo. Em que ele esperava? Em que ele esperava? Vejam comigo aí o versículo 20. Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Qual era a confiança dele? Qual era a esperança do apóstolo? Filipenses, capítulo 1, versículo 20. Diz o seguinte, a palavra de Deus: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado. Antes, com toda a ousadia, como sempre, também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Então, aqui no versículo 20, meus irmãos, Paulo ele exprime os sentimentos que haviam no seu coração diante daquele quadro, diante daquela situação. Havia no coração do apóstolo Paulo um anseio, havia na mente do apóstolo Paulo uma visão fixa quanto ao seu futuro, que nada, nem ninguém iria atrapalhar. Nada, nem ninguém iria atrapalhar. É por isso que ele usa essa expressão, ardente expectativa, é por isso que ele usa essa expressão, esperança. Então, o apóstolo Paulo tinha uma confiança. Qual era a confiança que ele tinha? Em pelo menos dois fatos, pelo menos duas realidades. A primeira delas, que ele não seria envergonhado. É por isso que ele diz: em nada serei envergonhado. Paulo está em uma prisão.
Paulo está algemado. Sobre ele pesam gravíssimas acusações, injustas, é claro. Contudo, ele sabe que pelo fortalecimento do Espírito, ele sabe que, mediante as orações dos irmãos, ele não seria julgado no julgamento pelo qual ele teria que passar. Porque para que ele pudesse ser liberto, para que ele pudesse ser livre, ele tinha que ser julgado. E ele sabia que, se tivesse que passar por aquele julgamento, se tivesse que fazer a defesa do Evangelho naquele julgamento, ele não seria envergonhado. Era a confiança que ele tinha, era esse anseio, era essa visão fixa quanto ao seu futuro, que nada nem ninguém jamais poderia abalar. Mas não só isso. A segunda confiança do apóstolo Paulo era que Cristo seria glorificado no seu corpo. Olha o que ele diz: será Cristo, ainda no versículo 20, será Cristo engrandecido no meu independente, meus irmãos, independentemente, meus amigos, do que lhe acontecesse, se Paulo viesse a ser solto, se ele permanecesse vivo, se ele permanecesse preso, se ele permanecesse vivo, se ele permanecesse morto, ele tinha certeza que o seu corpo era o local no qual Cristo seria glorificado, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Tanto é que ele diz que, em primeiro lugar, ele iria glorificar a Cristo através da sua vida. É por isso que o texto diz, quer pela vida. O apóstolo Paulo, quando escreveu essa carta que nós estamos vendo aqui, ele já era um homem idoso, apesar de não ser tão velho assim, tinha aproximadamente 60 anos de idade. Mas ele trazia no seu corpo marcas que o sofrimento do Evangelho lhe impôs. Açoites, prisões, fome. Mas Paulo tinha certeza que, independente do que acontecesse com ele, independente do que ele passasse na sua vida, a sua vida seria o testemunho vivo do Evangelho. Se tivesse sofrido no corpo, ele sofreria. Se tivesse sido humilhado no corpo, ele seria. Mas Cristo seria glorificado através do seu corpo na sua vida. Mas não só na sua vida. O texto diz que ele glorificaria Cristo também pela morte. Quer pela morte, está aí também no versículo número 20. Então, mesmo que lhe fosse tirada a vida, Paulo desejaria glorificar a Cristo. Isso se daria como? Através do testemunho, através da sua perseverança, através da sua coragem, mesmo à beira da morte, tendo que passar por ela, porque a morte não lhe tiraria a satisfação de ser salvo e de viver para Cristo. Era por isso que ele tinha essa perspectiva. Glorificaria a Cristo, quer seja na sua vida, quer seja na sua morte. Se tivesse de morrer, ele morreria. Se a morte tivesse de bater à sua porta como fruto da perseguição, como fruto do julgamento, como fruto da tribulação humana, ele passaria. E assim glorificaria a pessoa de Cristo, assim glorificaria o seu Senhor. E por que Paulo tinha esse sentimento? Por que havia esse desejo no seu coração? O próximo versículo da sequência, versículo 21, mostra isso. Olha só o sentimento que existia no coração do apóstolo Paulo, para que ele tivesse essa convicção, para que ele tivesse essa confiança, que quer seja na morte, quer seja na vida, ele glorificaria a Cristo. Olha o que ele diz, versículo 21, Filipenses capítulo 1, versículo 21, diz o seguinte a palavra: porquanto para mim o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Então, aqui Paulo mostra que a sua preocupação na vida era o quê? Glorificar e honrar o nome do seu Redentor. A preocupação da vida do apóstolo Paulo era glorificar o nome de Cristo. É por isso que ele diz: o meu viver aqui na terra não é meu mesmo não, mas o meu viver aqui na terra é Cristo. Paulo não vivia a vida para si mesmo, ele não era um egocêntrico, um egoísta, não, mas o centro da vida do apóstolo Paulo era Cristo, porque ele sabia que o seu fortalecimento vinha de Cristo, porque ele possuía a humildade de Cristo, porque ele era disposto, assim como Cristo era, porque ele conhecia Cristo, porque ele confiava em Cristo, porque ele amava cada vez mais a Cristo. É por isso que o viver dele era Cristo, somente Cristo. Não via para si mesmo, não via pelos outros, vivia para os outros, servindo os outros, como consequência do seu serviço a Cristo. Isso é uma grande verdade que nós temos aqui. Por isso essa confiança que ele tinha, por isso a certeza que existia no seu coração, que ele iria engrandecer a Cristo no seu corpo, quer seja pela vida, quer seja pela morte. Então, o viver de Paulo era quem? Era Cristo. Tudo estava ligado a Cristo,
tudo estava atrelado a Cristo e tudo ele faria por Cristo. Mas não só isso. Aí no versículo 21 também, o apóstolo Paulo afirma que o seu morrer é lucro. É por isso que ele diz: o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ou seja, em sua visão, a morte não é o fim para o apóstolo Paulo. A morte não é a perda, mas sim um ganho. E por que Paulo tinha essa consciência? E por que Paulo pensava dessa forma? Pelo simples fato de que ele era realmente uma pessoa de Cristo e estava em Cristo. Para o salvo, meus irmãos, para o salvo, meus amigos, a morte é a porta de acesso que abre o nosso conhecimento melhor de Cristo. Para o salvo, a morte é a porta de acesso para um serviço mais dedicado ao Senhor. Para o salvo, a morte é a porta de acesso para uma alegria mais exuberante na nossa vida. Para o salvo, a morte é a porta de acesso que nos traz uma perfeita adoração de Cristo. É por isso que o cristão ele tem uma visão diferenciada em relação à morte. Muitos veem a morte de maneira negativa, e humanamente falando Muitos veem a morte como um fim em si mesma, mas para nós que somos salvos, não, muito pelo contrário. A morte nos dá esse acesso, um acesso ao conhecimento melhor da pessoa de Cristo, nos dá um acesso a um serviço mais dedicado a Cristo, nos dá uma alegria mais exuberante no Senhor, nos proporciona uma adoração mais perfeita. É por isso que Paulo tinha essa compreensão, que o viver era Cristo e que o morrer era lucro, que o viver era do Senhor e que o morrer era um ganho e um ganho para ele. E aí a gente fica a se questionar, e aí a gente fica a se perguntar: qual a perspectiva, meus irmãos, qual a perspectiva, meus amigos, que nós temos em nossas vidas? Qual será? Qual será? Por que será que nós estamos aqui nesse mundo? Por que será que nós estamos vivendo? Será que nós vivemos para o nosso prazer próprio? Será que nós vivemos esta vida apenas para formar uma família? Será que nós vivemos esta vida a fim de nós alcançarmos um bom emprego e termos uma condição próspera de vida? Todas essas coisas são até listas em si, mas elas devem estar subordinadas a um alvo maior. Qual o alvo maior que nós temos nessa vida? Glorificar a Cristo, glorificar a Deus. É isso que Paulo falou também, lá em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 31. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Então, é a glória de Deus que deve motivar a nós exercermos as nossas funções, a termos os nossos objetivos, a passarmos pelas tribulações, como o apóstolo Paulo passou, sempre dando esse testemunho de vida que o apóstolo Paulo deu aqui e que serve também de exemplo para cada um de nós. Na medida em que nós visamos a glória de Cristo, na medida em que nós buscamos a glória de Cristo, a pessoa de Cristo passa a ser reconhecida com mais facilidade em nossas vidas. Talvez a nossa grande dificuldade em termos de vida terrena, nós que somos cristãos, seja justamente esta: vivemos para os nossos projetos, vivemos para os nossos objetivos, vivemos para os nossos desejos, e na medida em que isso acontece, Cristo deixa de ser manifestado, Cristo deixa de ser revelado, Cristo deixa de ser mostrado em nossas vidas. Mas na medida em que nós invertemos a nossa motivação e procuramos viver Cristo no nosso viver, na medida em que nós procuramos ser mais de Cristo na nossa vida, aí sim, Ele passa a ser mais aparente, Ele passa a ser mais evidente, Ele passa a ser mais revelado a cada um de nós. Foi o que Paulo disse aqui: o viver para mim é Cristo e o morrer para mim é lucro. Então, a perspectiva, meus irmãos, minhas irmãs, que a gente deve ter dessa vida é justamente essa. Passamos por várias situações, vivenciamos vários momentos da nossa vida, mas em cada um desses momentos, em cada uma dessas situações, a nossa motivação maior isso deve ser sempre de glorificar a Cristo. Quer seja nos momentos bons, quer seja nos momentos difíceis. Para quê? Para que a vida de Cristo se manifeste na nossa vida, para que nós tenhamos essa perspectiva de vida que o apóstolo Paulo tinha. Se chegasse à morte, com o seu corpo ele glorificava a Deus. Se permanecesse vivo, com o seu corpo também ele glorificaria a Deus. Então tudo em sua vida girava em torno de Cristo, girava em torno de fazer e a fazer a vontade de Deus. E mais, qual a perspectiva que nós temos em relação à nossa morte? Ela será o nosso fim? Não, de jeito nenhum. A morte
para um cristão, a morte para um crente, consiste na sua entrada na presença de Cristo. E a gente vai ver isso já já. A fim de nós fazermos aquilo que nós fizemos em toda a nossa vida, glorificar a Cristo. Então, era por isso que o apóstolo Paulo tinha essa perspectiva positiva em relação ao seu futuro. Ele sabia que a sua vida não iria acabar na prisão, mesmo que fosse condenado, mesmo que fosse julgado, mesmo que ele fosse tirado da vida. Ele sabia que a sua vida não acabaria ali, não. Muito pelo contrário, ali seria apenas o início de uma nova vida na presença de Deus. Se ele glorificava a Cristo em toda a sua vida, ele glorificaria ainda mais na presença de Cristo. Então, ele tinha uma perspectiva certa em relação ao seu futuro. Repito, quer estivesse vivo, quer estivesse morto, ele faria através do seu corpo. Então, em primeiro lugar, nós encontramos o quê? Em primeiro lugar, nós encontramos, conforme nós observamos no primeiro ponto da nossa mensagem, a certeza do apóstolo Paulo. Qual era a certeza que ele tinha? Ele iria ser liberto da prisão, pela provisão do Espírito Santo e pelas orações dos irmãos. Em segundo lugar, qual era a confiança que o apóstolo Paulo tinha? Confiança, a ardente expectativa é de que ele glorificaria a Cristo no seu corpo, quer seja através da vida, quer seja através da morte. Mas não só isso, não só isso. Em terceiro lugar, a gente observa a tensão, a dúvida pela qual o apóstolo Paulo passava diante desse entendimento que ele tinha da vida. Olha só, essa dúvida, essa tensão pela qual o apóstolo Paulo passa. Versículo 22, Filipenses capítulo 1, versículo 22. Filipenses capítulo 1, versículo 22. Olha só o que diz aqui a palavra de Deus. Filipenses capítulo 1, versículo 22. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. O que é que nós vemos aqui? Nós vemos aqui a dúvida com a qual se depara o apóstolo Paulo. Ele é consciente de que, caso permaneça vivo, vai continuar o quê? O seu trabalho de pregador da palavra, edificando os crentes, evangelizando os descrentes, enfim, ele daria continuidade ao seu ministério. Assim, conforme esse pensamento que ele transmite aqui, se permanecesse vivo, Paulo ele não viveria mais para si mesmo, mas para servir a Cristo através do seu ministério, como havia acontecido ao longo de toda a sua vida. Há uma dúvida, há uma incerteza no coração do apóstolo, muito embora, que a gente vai ver lá na frente, que ele prefira a morte, mas existia essa dúvida, existia essa tensão na vida do apóstolo Paulo. Se eu não morrer, se eu passar vivo dessa situação, o que hei de fazer? Continuar pregando o Evangelho. O que hei de fazer? Continuar o meu ministério aqui na terra. Mas havia uma preferência dele. Havia uma preferência dele. E qual é a preferência? De estar em Cristo, de estar com Cristo. Vê se não é isso que a gente conta no versículo 23. Filipenses capítulo 1, versículo 23. Ele diz, ora, de um e outro lado, estou constrangido, ele fazendo esse depoimento pessoal. Olha o desejo que ele tinha. Tendo o desejo de partir, estar com quem? E estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Então ele sabia, se permanecesse vivo, daria continuidade ao seu ministério. Mas aquilo que ele desejava era o quê? Era de estar com Cristo, conforme ele diz, o que era incomparavelmente melhor. É interessante que essa palavra partir que ele usa aqui, ela era aplicada de duas maneiras no tempo do apóstolo Paulo. Ela era aplicada, primeiramente, ao ato de você desamarrar as cordas dos navios para que eles pudessem seguir viagem. E no seu segundo momento, essa palavra partir que Paulo coloca aqui era utilizada no ato de você desarmar as tendas para se mudar para um outro local. Era assim que Paulo via a sua partida para estar com Cristo. É como se estivesse desamarrando a sua vida aqui presente para chegar na vida eterna. É como se estivesse desarmando a sua barraca terrena para poder construir a sua casa eterna. Então, de um jeito ou de outro, a perspectiva do apóstolo Paulo é que ele estaria aonde? Na presença de Cristo. E ele diz como era essa presença. Era incomparavelmente melhor, muito melhor, sem comparação, literalmente falando. Então, o desejo do apóstolo Paulo era esse. Aquilo que existia no seu coração era justamente isso. Ele sabia, se eu permanecer,
vou continuar o Evangelho. Se eu permanecer, vou continuar pregando a palavra. Agora, o meu desejo, a minha vontade, a minha disposição particular é de estar com Cristo, é de ir para o céu, o que é incomparavelmente melhor. Que lição, meus irmãos, nós temos para cada um de nós. Que lição. Ou seja, nós devemos aprender que a nossa vida não termina nesta vida. A nossa vida, ela não termina nesta vida. Alguns até que defendem, né? Depois que morre, acabou. Não, não existe isso não. Depois que morre, acaba tudo. Não, não existe não. Isso é um engano. Aqui nós vemos que Paulo nos mostra que existe sim uma vida após esta vida. Nós não dormimos, a nossa alma não é aniquilada. Não. Depois desta vida, aqueles que estão com Cristo partirão para estarem realmente com o Senhor. Não é qualquer vida não, mas é a vida eterna. É uma vida na presença de Cristo, é uma vida desfrutando da glória de Cristo, é uma vida livre de limitações, é uma vida livre de pecados, é uma vida livre de dores, é uma vida livre de doenças e todas essas outras mazelas que fazem parte da nossa vida aqui presente, da nossa vida aqui terrena. Contudo, todos esses privilégios, ou todo esse privilégio, só é vivido para quem está em Cristo. Então, esse é o nosso privilégio, meus irmãos. Esse é o nosso privilégio. É por isso que nós devemos nos alegrar. Nós devemos nos alegrar porque mais cedo ou mais tarde, essa realidade, ela há de ser concretizada na vida de cada um de nós. Disto pode ter certeza. Disto pode ter convicção. Essa realidade de nós partirmos desta vida e estarmos na presença de Cristo, conforme Paulo falou, que é infinitamente ou incomparavelmente melhor, mais cedo ou mais tarde, se fará realidade na nossa vida, mais cedo ou mais tarde. Não importa o quanto nós sejamos atribulados, não importa quantas tentações nós venhamos a atravessar, inclusive sofrer com elas, não importa se a gente vai conviver ainda com muitas das nossas limitações, a dor, a enfermidade, a velhice, a verdade é, um dia tudo isso vai passar. Um dia tudo isso vai passar. E todas essas tristezas, todas essas tribulações, todas essas limitações vão dar espaço à nossa entrada na presença de Cristo. Como Paulo diz aqui, o que é incomparavelmente melhor. Louvado seja Deus, meus irmãos, que essa é a realidade que se faz presente na nossa vida. Nós estamos aqui nessa vida, nós estamos aqui nesta terra, mas nós estamos caminhando rumo a Jerusalém celestial. Mais cedo ou mais tarde, Cristo vai voltar para buscar a sua igreja. Mais cedo ou mais tarde, Cristo vai nos chamar para si. E o que é que aguarda a mim? O que é que aguarda a você? O que é que aguarda a cada um de nós? Eis estar na presença de Cristo. Hoje nós já estamos na presença de Cristo. De maneira restrita, de maneira limitada, de maneira imperfeita. Mas todas essas coisas vão se acabar. Todas essas coisas vão se acabar. E nós vamos adentrar a presença de Cristo de maneira perfeita, de maneira eterna, de maneira ilimitada. E era isso que motivava, era isso que despertava a alegria do apóstolo Paulo. Era por isso que ele disse: o ver para mim é Cristo, morrer é lucro. Se eu estou aqui na terra, sirvo a Cristo. Se eu parto desta vida, sirvo a Cristo em sua presença. Então, de um jeito ou de outro, ele ganhava de todo jeito. Ele ganhava de todo jeito. Alguém que tinha uma visão, uma perspectiva certa em relação ao seu futuro. Por isso ele estava preso. E murmurava? Não, se alegrava. Por isso ele estava preso. E ficava abatido? Não. Se satisfazia cada vez mais no Senhor. Por causa dessa visão que ele tinha em relação à sua vida. Mas não só isso, não só isso. Na sequência do texto, para finalizar, nós vemos o apóstolo Paulo mostrando que apesar do desejo que ele tinha de estar na presença do Senhor, havia uma necessidade presente para ele. E por isso ele tinha que permanecer. E por isso ele tinha que ficar. Veja aí, versículo 24. Veja aí, Filipenses capítulo 1, versículo 24. Filipenses capítulo 1, versículo 24. Ele diz no versículo 23, né? Desejo estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Mas no versículo 24 ele completa, ó. Mas, por vossa causa, por causa de quem? Dos irmãos, é mais necessário permanecer aonde? Na carne, ou seja, vivo, a fim de ajudar os cristãos de Filipos, a fim de ajudar os demais cristãos.
Então Paulo tinha essa consciência, ele teria que permanecer nesta vida. Por quê? Porque ele teria que auxiliar aqueles irmãos. A sua vida não seria para si mesmo, a sua vida não seria investida nos seus deleites, mas a sua vida seria para servir aos irmãos. Versículo 25, ele diz, olha, e convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós. Para quê? Para o vosso progresso e gozo da fé. Então não só era servir pelo mero servir, mas servir aos irmãos com o propósito de quê? De vê-los crescer espiritualmente, de vê-los alegres no Senhor. O ministério bem-sucedido, como era o ministério do apóstolo Paulo, proporcionava essa realidade para a igreja. Por isso, naquela situação, ele experimentaria a libertação para servir a Cristo através do serviço aos irmãos. Então, o apóstolo Paulo baseava seu ministério justamente nisso, no progresso, no crescimento, na alegria dos crentes, na fé em Cristo Jesus, através daquilo que ele ensinava, através daquilo que ele pregava, através daquilo que ele vivenciava, eram oportunidades para que aqueles irmãos pudessem crescer na graça. E por isso ele sabia que naquele momento ele não partiria aqui para a eternidade. E por isso ele sabia que naquele momento ele não estaria na presença de Cristo, que era incomparavelmente melhor, porque tinha algo para ele fazer aqui na terra. Tinha algo para ele fazer aqui na terra. Não para ele próprio em si, mas sim em benefício dos irmãos. E é por isso que ele fecha no versículo 26. A fim de que aumente, Filipenses 26, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriares em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Então, Paulo sabia, quando tivesse que reencontrar com aqueles irmãos, ia proporcionar alegria para eles, o que de fato aconteceu. E ele teve esse reencontro. A palavra de Deus diz isso, tanto em Coríntios como também em Atos. Ele retornou à cidade de Filipos, ele reviu os irmãos e ali teve o privilégio de poder compartilhar com eles. Então, isso de fato se concretizou em sua vida. Diante disso, meus irmãos e minhas irmãs, a gente aprende uma outra lição para as nossas vidas. Ou seja, a vida de um crente, a vida de um servo de Cristo Jesus só tem sentido quando ele aproveita para servir a Cristo. A vida de um crente só tem sentido quando ele aproveita para servir a Cristo. Paulo não queria mais vida para aproveitar aqui neste mundo. Paulo não queria mais vida para adquirir mais riquezas materiais, porque ele não tinha. Paulo não queria mais vida para que ele pudesse fazer de turismo. Não. Ele queria estar vivo para que ele pudesse servir a igreja, edificar os crentes, evangelizar os descrentes. E essa também deve ser a nossa regra de vida aqui na terra, meus irmãos. Devemos trabalhar com toda certeza, com toda afinco. Devemos constituir famílias, não resta a menor dúvida. Devemos, enfim, fazer tudo que nós devemos fazer como pessoas aqui neste mundo. Agora, o foco de tudo que nós façamos deve ser o quê? O servir a Deus. Ajudar de uma forma ou de outra no progresso do Evangelho. Ajudar de uma forma ou de outra na expansão da palavra de Deus. Hoje a gente vive meio que isolado com os nossos próprios sonhos, com os nossos projetos, com as nossas ambições. E às vezes a causa de Deus fica sempre em segundo lugar, em segundo plano. Não deve ser assim. Devemos ter todos os nossos propósitos, todos os nossos projetos, mas sempre ligando-os ao crescimento do Evangelho. Não devemos viver simplesmente para viver. Não devemos viver simplesmente por estar aqui. Não. Mas devemos fazer sentido, devemos dar sentido, melhor dizendo, à nossa vida. Qual o sentido da nossa vida? É servir a Cristo. É viver uma vida que sirva ao nosso Senhor. Era essa perspectiva que existia na mente do apóstolo Paulo. Talvez fosse por causa disso que ele não teve essa morte. Talvez por causa disso que ele se alegrasse em todas as circunstâncias, porque ele sabia que tudo que ele fizesse, deixasse fazer, era no serviço do Senhor. Se não tivesse que fazer mais, é que era o propósito de Deus. E aí pararia o seu serviço. Mas enquanto não, estaria trabalhando, estaria servindo e servindo ao Senhor. Então, que seja essa também a nossa perspectiva em relação às nossas vidas. E para fechar a nossa meditação na noite de hoje, eu queria me dirigir àquelas pessoas que ainda não experimentam dessa salvação que nós estamos mostrando aqui na noite de hoje. Qual é a perspectiva que você tem em relação a esta vida?
O que é que você espera desta vida? O que é que você está oferecendo ao Deus que lhe concedeu esta vida? São perguntas interessantes. São perguntas interessantes. Qual a perspectiva que você está fazendo desta vida? O que é que você espera desta vida? E o que é que você está oferecendo desta vida que Deus lhe deu? São perguntas interessantes. Não esqueça, a vida só tem sentido e ela só pode ser bem vivida quando nós estamos em Cristo. Fora de Cristo, a nossa vida passa a ser uma incerteza. Fora de Cristo, a nossa vida passa a ser uma insegurança. Fora de Cristo, a nossa vida só tem tristeza, quer seja no presente momento, quer seja no futuro. Portanto, fica a exortação da palavra, para que você se volte para Cristo, para que você o reconheça como seu Salvador, para que assim você tenha vida, verdadeira vida, não só na presente existência, mas também na vida por vir, na vida futura, na vida eterna. É isso que faz a vida ser diferente. É essa visão que faz com que nós enxerguemos a vida de maneira diferente, quer em relação ao nosso passado, quer em relação ao nosso presente e, sobretudo, quer em relação ao nosso futuro, para que nós tenhamos um futuro de esperança, para que nós tenhamos um futuro de alegria, para que nós tenhamos um futuro de confiança. É certeza que nós temos que a nossa vida pertence ao nosso Senhor e que seremos dele, quer seja na vida, quer seja na morte, e esse é o grande fundamento, o grande alicerce que nós temos em nossas vidas. Portanto, meus irmãos, meus amigos, que Deus ele nos abençoe, que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações e que nós possamos ter essa visão cada vez mais certa, cada vez mais clara em relação ao nosso futuro. Quer vivamos, quer morramos, que a nossa vida seja Cristo, para a glória de Deus. Então, que Deus nos abençoe e que Ele aplique a sua santa palavra em nossos corações. Amém.